Bom, estamos em nossa série de mensagens, esse terceiro domingo. Eu realmente creio que Deus me trouxe aqui hoje, pela sua misericórdia, pela sua graça. Questões que determinam o seu destino. Podem ser até muitas questões, mas uma coisa eu tenho certeza, que da minha vida Deus está no controle. Isso é forte, né? Deus está no controle. Na verdade, eu acredito que Deus está fazendo algo bom e poderoso nesse instante, nesse momento. Deus está fazendo algo bom e poderoso. A princípio, você pode até não estar entendendo o que está acontecendo. Você pode não alcançar o que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo algo bom e poderoso. Eu gosto de imaginar aquele anjo, o anjo Gabriel chegando até Maria, Maria com pouco mais de 13 anos de idade, uma menina. Ele chega até Maria e diz, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E aquela menina entende o que está acontecendo, ela alcança a dimensão da obra de Deus, e imediatamente ela diz, sim, Senhor, sou tua serva, sou tua serva, faça em mim o teu querer, de acordo com a tua palavra. Olha a confissão dessa mulher de Deus. E o que ela faz? Ela vai contar para o seu noivo. Maria abre o coração para Deus, recebe Jesus, ela entende, ela alcança os planos de Deus. Mas quando ela chega para o seu noivo José, ela diz, olha meu noivo, estou grávida. José, certamente, acredito eu, que a primeira coisa que José perguntou, quem é o pai? Ela fala, Deus. Ele não entendeu, ele não entendeu. Ele não alcança, ele não entende os planos de Deus. O que Deus está fazendo naquele instante. E ele não recebe Jesus. Forte isso. Tanto que a palavra de Deus diz, tanto em Mateus quanto em Lucas, que José termina, rompe e em secreto. Ele se afasta. Até que o Senhor aparece para ele em sonho e dá 3 ordens para José. Ele fala, José, olha, isso é obra minha, tem mão minha, eu estou realizando isso. Mas ele dá 3 ordens para José. Ele fala, olha, José, vai casar com ela. Você vai casar com ela. Segundo, você não vai escolher o nome. O nome dele já é eterno. É Jesus. Imagina o José perguntando, poxa, nem José Filho vou poder colocar nele? José Júnior? Não. Será Jesus. Mas tem mais uma coisinha, José. Você não vai poder encostar o dedo nela. Eu fico imaginando o sonho de um jovem naquela época, né? Ele trabalhava desde cedo. E o auge, o ápice da vida de um homem e de uma mulher era o casamento. E tudo que José queria era consumar, né? Realizar o casamento. Mas Deus diz, olha, não toca nessa mulher. E ele obedece. Ele abre o coração dele, com certa dificuldade, mas ele recebe Jesus na sua vida. E o que ele faz de imediato? Olha, vamos lá, vamos. Naquela época, os partos eram realizados nas casas. Eu imagino José arrumando tudo, combinando com as parteiras de estar em tal dia lá, estar de prontidão. Mas só quem está no controle não é José, é Deus. E esse Deus soberano vira para o homem mais poderoso daquela época, César Augusto, esse que estabeleceu o Império Romano, abriu as estradas, fez a política surgir no mundo naquela época, César Augusto, considerado o maior imperador de Roma. Deus fala assim da glória, olha, César, existe um imperador maior que você. E você vai fazer o que eu quero. Faça um decreto. E manda José sair da casa dele. Agora você imagina a cena, era um censo. César Augusto querendo cobrar mais impostos. José e Maria estavam em Nazaré, norte de Israel. Só que eles eram descendentes, claro, de Davi, que foi rei de Judá. Não é isso? A 4ª tribo de Israel. Então, José faz o quê? Pega a mulher
que estava prestes a dar à luz, coloca ela em cima de um burrinho e parte. 157 quilômetros aproximadamente. Naquele tempo, aquela buracada toda, não tinha GPS, cortaram um país de ponta a ponta. No mínimo, 4 dias de viagem. Está imaginando a cena? José puxando o burrinho, acho que toda vez ele olhava para trás, olhava aquele burrinho e a mulher em cima do burro, né? Ele ali, falou assim, Deus, Jeová, Jeová. Porque quando você, muitas vezes, não está entendendo o que Deus está fazendo, você tem uma visão distorcida. Talvez pequena, de o quanto Deus está te usando. Eu imagino que talvez os viajantes, as pessoas das cidades que José e Maria passaram, eles olhavam para aquele casal e falavam assim, rapaz, coitado desse homem. Se fosse nos dias de hoje, a molecada falava, que furada que ele entrou, que luta. Uma mulher tendo que puxar uma mulher grávida dessa, uma estrada tão perigosa, não tinha posto Ipiranga. Vocês imaginam? E José olhava para trás, via aquele burrinho, mas conseguia, prosseguia. Eu acredito que Maria olhava para ele e falava assim, olha, eu fui agraciada por Deus pela segunda vez, olha que homem bom. Olha que homem bom. Mas eu acredito realmente que Deus, lá no seu trono da glória, onde estão os querubins, serafins, ele olhava para José e falou assim, olha José, você pode não estar entendendo hoje, mas o que está sobre esse burrinho aí é o meu reino, é a salvação da humanidade. E você hoje é um instrumento em minhas mãos. Por não entendermos e por não abrirmos lugar para Jesus em nossa vida, muitas vezes não entendemos a grande obra que Deus tem realizado hoje e através da vida de cada um de vocês. Quero convidar a você a percorrer o verdadeiro caminho da adoração e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo 2, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Lucas 2, de 1 a 7. E diz assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito com Quirino, que era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa, à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Quero convidar você a fechar seus olhos. Ora comigo. Meu Deus, nessa noite, não somente os nossos ouvidos estejam abertos para a sua palavra, mas também o nosso coração. E que a tua palavra nos traga um renovo, e que ela nos leve também para mais perto de Jesus. E se nesta noite aqui, meu Deus, se houver algum coração que ainda não foi entregue a Jesus, que essa seja uma noite de milagre, uma noite de salvação. E que tudo que aconteça aqui hoje, que tudo que for falado, meu Deus, que seja para a honra, a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, por que não abrimos espaço para Jesus? Bom, a questão é, por que eu deveria realmente
dar lugar em Jesus em minha vida. Na verdade, nós temos muitas razões para isso, mas nessa noite queremos trabalhar apenas com duas razões, porque nós devemos abrir um espaço para Jesus em minha vida. Perdão. A primeira, por que eu devo abrir espaço para Jesus em minha vida? Porque quero conhecer meu Criador e meu Salvador. E João, no Evangelho de João, logo no início do Evangelho, ele diz o seguinte: antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Nele está a vida eterna. E esta vida traz luz a toda a humanidade. Existem outras versões mais conhecidas, como João Ferreira de Almeida, que coloca: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou no princípio era a palavra, ou seja, o verbo, a ação falada de Deus. Jesus, o Filho de Deus, não gerado, mas da mesma essência. Quando nós lemos esse versículo, nós temos uma certeza. A primeira, que Jesus não nasceu no Natal. Muito antes de tudo ser criado, diz a palavra o quê? Que ele já existia. Ou mais, a Bíblia nos traz algo novo. Na verdade, nós temos um paradigma, um modelo que nós sempre pensamos em Deus Criador, Jesus Filho e o Espírito Santo Consolador. Mas o que a Bíblia diz aqui é que Jesus também é Criador. Na verdade, a Bíblia está dizendo, João teve essa revelação, dizendo que tudo que existe foi criado por ele, inclusive você. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. Nós vivemos um tempo em que existem muitas crenças, e elas descartam que existe um Deus Criador. E nós acreditamos, através da palavra de Deus, que Jesus nos formou, Ele nos criou. E criou para quê? Para andarmos com Ele. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, diz que toda tarde o Senhor vinha até Adão e Eva e conversava com eles face a face. Todo dia à tarde. O Senhor ia lá no Jardim do Éden, no paraíso, e conversava. Porque quando Deus nos criou, quando Jesus nos criou, Ele nos criou para estarmos com Ele eternamente. Quem nos destinou ao inferno foi o pecado. Mas Deus, quando nos criou, Ele criou para estarmos com Ele todo dia. Para que nós pudéssemos glorificar a Ele. Para que nós tenhamos uma relação com Ele. Então, Ele criou tudo o que há. Não existe nada que Ele não tenha feito. Nele está a vida eterna. E esta vida traz luz a toda a humanidade. Naquela noite que Jesus Cristo nasceu, Deus estava realizando o plano B dele. Antes de Deus ser formado, antes de Jesus ter criado todas as coisas, Ele já nos amava. Nós já éramos um projeto de amor no coração de Deus. Quando o homem cai em pecado e se distancia eternamente de Deus, Deus tem um plano B. E o plano B é o Natal. É Deus conosco. Eu gosto muito de João 3,16, que eu vou ler agora. Mas existe um versículo da Bíblia, na verdade um capítulo, em Filipenses 2, que diz que deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que mesmo sendo Ele em forma de Deus, não teve a usurpação de ser como Deus, mas se esvaziou de sua glória, se humilhou e se fez homem, se fez servo, para morrer morte de cruz em nosso lugar. Esse é o plano B de Deus. O Natal é o princípio desse plano. É Deus se esvaziando de sua glória, nascendo numa manjedoura, humildemente, num curral, para que nós pudéssemos novamente passar a eternidade com Ele.
Mas como é esse plano? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo mais que todos têm decorado, né? Todo mundo conhece de qual João 3,16. Mas é que nós entendemos a profundidade de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quem ama faz. Nem sempre quem faz ama, mas quem ama faz. E Deus os amou de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. A si mesmo. Deus se esvazia de sua glória, se faz homem para morrer uma morte de cruz. Em Deuteronômio diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Naquela noite de Natal, naquela manjedoura, Jesus se esvaziou de sua glória, nasceu entre os animais, já olhando um dia, focado em morrer numa cruz que seria maldição. A minha maldição, a sua maldição. Vocês entendem o amor de Deus? Por que eu devo abrir espaço para Jesus em minha vida? Porque eu tenho um Criador. E eu tenho um Salvador. Existem pessoas que querem um Salvador, não querem um Senhor. Por isso não dão espaço do seu coração para Jesus. Querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Mas eu devo abrir o meu coração para Jesus, porque eu tenho um Criador e tenho um Salvador. Qual outro motivo, qual outra razão para eu abrir o meu coração para Jesus? Para dar espaço para Jesus em minha vida. Porque eu quero desfrutar de uma vida de propósito, paz e poder. Nós podemos desfrutar de uma vida de propósito, paz e poder. Vemos que Cristo nos criou. Agora, nos criou para quê? Você faz essa pergunta? Ou você já fez essa pergunta? Para que Deus te criou? Para você trabalhar muito? Ganhar muito dinheiro? Passar suas noites assistindo a novela da Globo? Qual o propósito para que Deus nos criou? Existe um propósito. Existe um propósito. Para que o nome de Deus seja glorificado. Eu acredito realmente que quando uma pessoa ela abre o seu coração para Jesus, ela dá espaço para Jesus em sua vida, algo novo acontece. Uma pessoa que decidiu viver com Jesus, tudo muda. Ela não se contenta mais a ocupar bancos da igreja somente. Não. Ela vai ter que sair de casa mais cedo nesse calor louco de Itaperuna que derrete a gente. E ela vai vir para a recepção da igreja, para que cada membro que entrar aqui, ela apertar a mão e fala assim, olha, seja bem-vindo. Ela não se contenta. Ela deu espaço para Jesus em seu coração. Ela não quer só mais receber. Ela precisa dizer para o mundo, olha, eu tenho um Deus. O meu coração está cheio de Jesus. Por isso, durante a semana aqui na igreja, se você for lá no estúdio, tem uma turma ensaiando. Porque eles entendem que precisam ministrar o amor de Deus. Não cabe neles mais. Eles deram espaço para Jesus em seu coração. Eles precisam agora compartilhar isso. Porque quem experimenta o amor de Jesus Cristo, deixa de ser egoísta. Uma pessoa para sair de sua casa mais cedo, no calor desse de Itaperuna, e subir essa escadaria e cuidar de criança, para que os pais possam ter uma tranquilidade, para que as crianças sejam ministradas desde novas. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus, de um coração que tem experimentado qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Você não é voluntário porque você acha bonito, não.
Você é voluntário porque o seu coração está cheio de Jesus. E você tem que servir a Deus. Você tem que servir a Deus. Você investe no reino de Deus. Você não oferta ao Senhor. Você não entrega o seu dízimo porque você acha bonitinho. Porque você realmente tem um coração cheio de Jesus. E sabe que Ele está fazendo uma grande obra. Ele sabe que com a tua oferta e com o teu dízimo, Deus tem sustentado a vida de missionários. Gente que é perseguida nesse mundo. Gente que tem derramado o seu sangue por causa do Evangelho. São coisas, são atitudes feitas porque tem, para quem tem o coração cheio de Jesus, para quem abriu espaço para Ele. E para abrir o espaço para Jesus, você acaba jogando outras coisas fora. Abro meu coração para Jesus, porque Ele pode me dar um propósito de vida. O reino de Deus, a coisa mais importante de todas. Eu acredito que o reino de Deus é mais importante do que eu. Todo mártir que derramou o seu sangue, ele fez isso por amor de Cristo e sabendo que o seu testemunho poderia alcançar vidas. É um coração dominado, cheio do Espírito Santo de Deus. Então nós temos um propósito e temos também a paz. Em 2 Coríntios 6, de 12 a 13, na versão da mensagem diz: a pequenez que sentem vem de dentro de você. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês vivem de modo pequeno. E por isso, não vivemos uma vida com propósito, porque pensamos de forma pequena e não experimentamos a paz do Senhor. Em João 14, 27 diz: eu estou lhe deixando um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Em Lucas 7, conta uma daquelas histórias mais impactantes da Bíblia. Lucas nos conta que Jesus, após curar um filho do centurião, ele praticamente anda uma noite toda, chega a uma cidade chamada Naim. E chegando às portas dessa cidade, na entrada da cidade, vem Jesus, os seus discípulos e uma multidão, diz o texto. Mas quando eles chegam à porta da cidade de Naim, que Naim significa lugar de paz, eles chegam na porta da entrada da cidade, vem saindo um enterro. E nesse enterro tem uma viúva, o defunto e a multidão. Havia uma multidão. Existe um contraponto aí, né? Na entrada da cidade estava o Filho de Deus, do Deus vivo, que estava prestes a morrer por nós. E a outra multidão estava seguindo o filho morto de uma viúva, que estava prestes a viver. E aquela mulher, quando ela chega no lugar de limite, né? Porque a porta é o limite da nossa casa, né? A rua da nossa casa, o limite é a porta. E quando ela chega no limite desse lugar de paz, Naim, lugar de paz, ela está para sair de Naim, diz que Jesus vai ao encontro dela. Havia um carpinteiro, as pessoas pagas para chorar. Você imagina aquela multidão toda olhando aquilo. Porque não era a primeira vez que aquela mulher passava por isso. Era a viúva de Naim. Aquela mulher já tinha experimentado todo aquele processo de pagar as carpinteiras, de vestir o seu marido morto. Ela passava novamente por aquela dor. E agora, enterrando o seu único filho. O seu único filho. Aquele que iria prover sustento para ela. Vocês conseguem imaginar o coração dessa mulher? E esse é um dos milagres de Jesus, que não diz que ela clamou. Ela não clamou, diz o texto. Diz o texto que Jesus a enxerga. Em meio à multidão, Jesus Cristo a enxerga. E diz a palavra que quando ele olha para ela, ele sente as suas entranhas se mover. Tal é a compaixão de Jesus Cristo por aquela mulher. E Jesus faz algo inusitado. O correto seria Jesus ir até o filho dela, morto,
ressuscitar e depois consolar a viúva. Não. Diz o Evangelho que Jesus vai até a mulher. O enterro não para. E ele chega para ela e diz: olha, não chores. Não chore. E eu fico imaginando que não há nada mais legítimo do que uma viúva chorar no enterro do seu filho. Mas Jesus chega para aquela mulher e diz: olha, não chore. Eu imagino ele quase falando: porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Mas é engraçado que ele vai primeiro na mulher. Por quê? Antes de resolver o problema, Jesus resolve ela. Antes de Jesus Cristo resolver o teu problema, Ele resolve você. Ele te consola primeiro. E assim Ele faz. Não chores, eu estou aqui. Não fique aflita, não tenha medo. Você consegue ver Jesus dizendo isso para você? Olha, eu estou te enxergando. No meio dessa multidão toda, dessa gente toda, eu te enxergo. Eu sei da tua aflição, do teu problema, da tua luta. Eu escuto você. E certamente Jesus está dizendo para você essa noite: não chore. Não fique aflito. Tenha paz, porque eu sou o príncipe da paz. Eu sou aquele que tudo pode. Eu ressuscito os mortos. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? O que está afligindo o seu coração? Jesus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E Jesus está te enxergando. Tenha paz. Não se aflige. Confie no Senhor. Glória a Deus. Bom, quero abrir espaço para Jesus na minha vida, porque eu vou ter um propósito. Eu terei a paz que o mundo não pode me dar. Uma paz que não é passageira. Estou apanhando hoje, né, irmãos? E eu tenho o poder. Ainda no Evangelho de João diz: olha, veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Ele está falando dos judeus. Jesus nasceu em Israel, e o povo da religião de Judá, os judeus, o povo de Israel, não receberam ele. O povo escolhido de Deus. Mas ele diz, o Evangelho: mas a todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se você der espaço para Jesus na sua vida, se você abrir o seu coração para Jesus, Deus vai te dar o poder de ser feito um filho de Deus. Gente, isso é demais. Nós temos uma ideia que quando você encontra Jesus, você abre a tua vida para Jesus, você é feito uma nova criatura e você não tem vontades mais. Isso não é verdade. Você continua com as vontades. Na verdade, você entra num processo. Em Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos num processo. Nascemos bebês espiritualmente, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Não é isso? Mas as nossas vontades não passam. Eu ainda luto com essa carne. Mas você tem um poder agora. Porque as vontades não passam, mas a tirania dela sim. Você tem um equilíbrio. O pecado que te dominava, agora não te domina mais. Você tem um poder. Você agora é um filho de Deus. E você diz: não, basta. Não viverei mais dessa maneira. Não serei mais desse jeito. Agora nova criatura sou filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado.
Isso é a conquista de Jesus Cristo na cruz. Nos tirou da servidão, da escravidão do pecado. O pecado não pode mais nos dominar. Jesus Cristo, Deus é Senhor de você agora. Você tem esse poder. Poder de dizer não para o mundo e sim para Deus. Mas há algo mais. Se temos o poder, se Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, nós podemos desfrutar de um amor que ninguém nunca poderá nos dar. Só Ele, um amor perfeito. Você entende? Quando você abre o seu coração para Jesus, você se torna um filho de Deus. E você experimenta um amor perfeito. Alguém que nunca vai te abandonar. Alguém que sempre vai estar te escutando. Alguém que em todos os momentos da sua vida vai segurar a tua mão. Alguém que não vai deixar nem a morte separar você dele. O Pai. O Pai de amor. Deus. Eu gostaria de terminar essa mensagem. São muito bons os testemunhos, né? E pensamos, se o dono daquela estalagem, que Jesus chegou naquela noite, naquele dia, que José e Maria pediram guarita, ele disse, não, vocês não podem ficar aqui. Se nós pudéssemos pegar hoje o testemunho desse homem, como seria? O que será que ele diria para nós? Bom, o pastor Arleno escreveu essa carta de como ele imaginaria que seria. Então eu vou sentir um pouquinho de calor, mas eu quero que você realmente enxergue o dono da estalagem aqui essa noite, lendo esse testemunho para vocês. Deus seja louvado. Essa foi a ideia do pastor Arleno. Carta do dono da pousada. Era a estação mais movimentada que eu já tinha visto como dono da pousada. Uma vez na vida, uma bonança comercial para mim, por cortesia de César Augusto, de Roma. Caía muito bem, né? Querendo aumentar os impostos, César teve a brilhante ideia de que todos teríamos de viajar para a sua cidade natal, para se cadastrarem num censo bobo. Isso significava viajantes por todos os lugares. Isso significava que o alojamento noturno estava com grande procura. Minha estalagem estava lotada por um mês inteiro. Eu poderia pedir qualquer preço que eu quisesse. E ainda assim a casa ficou lotada noite após noite. Eu odeio o domínio romano sobre a terra. Mas nesse caso César me fez um grande favor. Porque a renda desse mês me deixou eufórico. Mas então aquele casal apareceu. Eu já tinha rejeitado dezenas de pessoas naquela noite. Então eu pensei 2 vezes sobre isso. Como eu ia saber quem era esse casal? Eles não pareciam diferentes de uma dúzia de outras famílias que eu já havia recusado. Como eu ia saber que eles eram os únicos especiais? Então eu disse, olha, desculpe, estamos lotados. Não temos vaga. Não há lugar para vocês. Quando eu disse essas palavras para aquele casal muito jovem, vi um marido preocupado e uma menina prestes a dar à luz. Então eu pensei em pelo menos fazer um favor a eles e permitir que dormissem com os animais no curral atrás da pousada. Obviamente eu não sabia quem eles eram. E eu não sabia a importância daquele bebê que ela carregava. Mas agora, pelo resto da eternidade e por toda a história, serei conhecido como aquele cara que disse, desculpe, não há espaço. Sou o cara que colocou o Salvador do mundo junto com os animais. Na verdade, essa é a única coisa que alguém sabe sobre mim, incluindo você. Eu não dei espaço para Jesus. Eu não dei espaço para Jesus. Então, pelo menos, deixe-me ensinar algumas coisas que aprendi com o meu erro.
Primeiro, o Natal é tudo sobre abrir espaço para Jesus em sua vida. Se você perder isso, é porque não entende ou porque não compreende o verdadeiro significado do Natal e por que Jesus Cristo veio. Segundo, cuidado com a ocupação. Eu perdi Jesus porque estava ocupado demais para perceber o que Deus estava fazendo bem na minha frente. Eu apenas não estava prestando atenção. Eu estava tão ocupado, eu estava tão sem noção. Para ser honesto, foi um momento inconveniente a aparição de Jesus. Então eu apenas o empurrei para o canto. Mas agora o que eu penso nisso? Parece que sempre há alguma coisa, alguma razão, alguma distração, alguma inconveniência, alguma outra preocupação para usar uma desculpa para não abrir espaço para Jesus. Talvez Deus soubesse disso. Talvez Ele soubesse que nunca haveria um momento conveniente na minha vida em que tivesse espaço para Jesus. Eu teria que querer dar espaço para Ele, se fosse acontecer. Sei que, se tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo, certamente faria de forma diferente. Então deixe-me oferecer algum conselho do meu doloroso fracasso. Se sua vida estiver preenchida, se a sua agenda estiver lotada, se o seu orçamento for alto demais, se você estiver vazio, provavelmente também o perderá quando ele bater a sua porta. O outro nome de Jesus foi Emanuel, que significa Deus conosco. Ele veio para estar conosco. Ele veio para estar conosco em nosso benefício. Quão irônico, ter sido os animais, não os seres humanos que abriram espaço para Ele. Eles o receberam quando eu o ignorei. Se eu estivesse prestando melhor atenção, se eu não tivesse reservado minha vida e minha pousada, se eu não tivesse ficado tão focado em lucrar, poderia receber o incrível presente que Deus me ofereceu pessoalmente naquela noite. O privilégio de abrir espaço para Jesus em minha hospedaria. Se eu tivesse percebido, teria removido alguém, teria dado a ele o meu próprio quarto. Que perda horrível, que perda horrível. Se eu pudesse fazer tudo de novo, teria dado a ele toda a estalagem. Eu acho que o que Deus está pedindo a cada um de nós para fazer neste Natal é abrir espaço onde não há espaço. É pedir à pessoa que bateu na minha porta. Mas para você ainda há tempo para recebê-lo. Ainda há tempo de olhar para a sua vida, de considerar que seus quartos estão cheios do que é mais importante, ou apenas cheios de coisas. Você tem tempo para escolher Cristo ou a confusão. Você ainda tem tempo para reservar o lugar para o convidado mais importante de todos. Quando ele bate, você pode dar-lhe as boas-vindas e a recepção. Ele merece como seu Criador, Salvador e Rei dos Reis. E ele vai bater. Você pode contar com isso. Você pode apostar nisso. Ele vai bater. Como minha pousada, seu coração foi projetado para Deus viver nele. E ele definitivamente vai bater. Na verdade, aposto que ele já está batendo agora. Você pode ouvi-lo? Você está prestando atenção? Você vai abrir essa porta? Ou será que você será apenas mais um outro cara que não tem espaço para Jesus? Ao ler o testemunho, possível testemunho desse dono da pousada, eu penso, será que alguém aqui pode dizer que tem realmente a garantia que terá uma outra chance? Realmente, qualquer um de nós
pode bater no peito agora e dizer, olha, não, eu teria outra chance. Você não tem essa certeza. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz, olhe para mim, eu estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Na verdade, o que Jesus está dizendo para você é algo maravilhoso essa noite. Se você abrir espaço para Jesus em tua vida, Ele vai entrar e vai ter festa. Vai ter comunhão. Você vai se relacionar com Jesus. E eu te dou uma certeza nessa noite. Não existe ninguém melhor que Jesus. Não existe ninguém melhor que Jesus. Mas como eu faço para abrir meu coração para Jesus? Como é que se faz isso? Existe uma maneira? É muito simples. Qualquer adulto, idoso, qualquer criança pode fazer, eu pode entender isso. Basta você dizer para Jesus, Jesus, meu coração é teu. Jesus, a minha vida é tua. Toma lugar. Que o meu coração seja o teu altar. Que o Senhor, eu sei que o Senhor é meu Criador e o meu Salvador. Mas de hoje em diante, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Que o Senhor controle a minha vida, os meus pensamentos. Que o Senhor reine no meu coração. Você quer fazer isso? Vamos fazer isso em oração? Se você não fez isso ainda, eu peço a você que feche seus olhos. Se você ainda não abriu a sua vida para Jesus, ou se o seu coração está ocupado demais com tantas coisas que não há lugar para Jesus, eu quero dizer que não existe nada mais importante e urgente que você entregar a tua vida, o teu coração para Jesus nessa noite. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a abrir o seu coração para Jesus? A confessar Ele como o único Deus, como o único Senhor e Salvador de sua vida? Se você não fez ainda, faça isso comigo agora. Feche seus olhos. Jesus Cristo, eu creio em Ti. Creio que Tu és o Filho de Deus que um dia morreu na cruz para me salvar. E hoje eu quero Te entregar meu coração, Jesus. A minha vida, Senhor, quero Te entregar. O Senhor pode ocupar todos os espaços. Pois a partir de hoje, de agora, tudo que sou, tudo que eu tenho, eu entrego para Ti, Rei meu e Deus meu. E que de hoje em diante, Jesus, o meu coração seja o Teu altar. E que a minha vida tenha um único propósito: Te servir, Te adorar, Te amar. Por isso, ó Deus, por favor, com o sangue de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Porque eu sei que um dia o Senhor vai voltar. O céu vai se abrir, a trombeta vai tocar. E nesse dia, meu Deus, por favor, me leva. Mas eu não quero esperar até esse dia para andar contigo. Quero andar contigo hoje, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo sangue derramado. E de hoje em diante, eu sou teu. E Pai, é no nome do teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de nos reunir, pela liberdade que nós temos de poder pregar e louvar esse Deus de amor. Que você tenha uma ótima semana.
Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família. E que o amor do Pai, com o amor de Jesus Cristo, que hoje é seu Rei, é seu Deus,